venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que o Senhor mesmo ilumine-nos para entender e aplicar essa palavra em nossas vidas essa noite. Meus amados, já se disse com toda certeza de que existem passagens na Escritura que deveriam ser impressas em letras de ouro. Existem textos da Bíblia que merecem de nós, que merecem do nosso coração, que merecem da nossa mente uma atenção ainda mais especial. E olha, se eu pudesse selecionar alguns textos da Bíblia que deveriam ser perpetuados em letras de ouro, eu colocaria entre eles o texto de João capítulo 7, versos 37 e 38. Porque aqui temos uma dessas passagens que apresenta para nós de uma maneira larga, completa, ampla, o Evangelho de Cristo como a boa nova de salvação à humanidade. Olha, se você não destilou esse texto com aquele sabor maravilhoso e agradável, eu quero pedir a Deus em oração, que você, depois de refletir nessa passagem comigo, consiga captar a riqueza de coisas que aqui temos. Eu posso separar essa passagem em três coisas claras que Jesus diz aqui. Primeiro, ele fala de uma condição, depois ele fala de uma solução e por fim ele fala de uma promessa. Vamos então considerar esses detalhes da passagem, e eu espero em Deus, creio no poder de Deus, que Ele transfira para o seu coração aquilo que eu mesmo experimentei quando olhei de perto esse texto. Primeiro vejamos a condição que Jesus apresenta aos seus ouvintes na passagem que lemos. Ele diz logo no início: se alguém tem sede. Se alguém tem sede, se alguém está sedento, eu tenho algo a dizer a vocês. Obviamente, devemos compreender que a sede a que Jesus se refere não é uma sede física. Não se trata daquela sede que sentimos depois de termos caminhado o dia inteiro com o sol do meio-dia sobre a nossa cabeça. Jesus não está falando da sede que se mata com um copo de água. Obviamente a linguagem de Jesus aqui é uma linguagem figurada, uma linguagem representativa. E ele está falando da sede espiritual. A melhor maneira de entender essa sede é aquele desejo que nasce no coração de ter o perdão de Deus, de ter conforto espiritual, de encontrar paz. É disso que Jesus está tratando. Mas certa ocasião a Bíblia diz que Pedro pregou um sermão a um grupo enorme de pessoas, e elas se sentiram tão pressionadas com a palavra de Pedro, que elas se voltaram para Pedro e disseram: e agora, irmãos, o que nós devemos fazer para sermos salvos? É dessa sede que Jesus está tratando. A sede por salvação, a sede por aceitação diante de Deus. Olha, meus irmãos, é lamentável ter que dizer isso, mas com pouco dessa sede nós temos visto no nosso tempo. A gente sedenta por tudo que é tipo de coisa hoje. A gente que tem sede de dinheiro e fazem todo o esforço necessário para conseguirem dinheiro. Você sabe tão bem quanto eu que os programas que têm oferecido dinheiros e somas enormes de dinheiro têm se avolumado como resultado dessa sede que a nossa geração experimenta por esse
dinheiro. Há também a sede por honra, por status, sede por sucesso, sede por tantas e tantas coisas. Mas a sede a que Jesus se refere tem sido tão pouco vista no meio de muita gente. A condição de Jesus é que, se queremos entender o que Ele tem para nós, a primeira coisa que temos que começar a experimentar é sede de Deus. E olha, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que nós fomos criados para Deus. E nada além de Deus pode matar a nossa sede. Sabe qual é a minha explicação para essa corrida das pessoas em direção ao divertimento, ao entretenimento, a programas, a busca incessante de tantas outras coisas? É que no fundo elas não sabem que o que elas estão sentindo de fato é sede de Deus. Mas às vezes, no plano da nossa vida em geral, no plano físico, quando a gente está sentindo sede, a gente pode matar essa sede com Coca-Cola. Mas vai adiantar por muito tempo? Não. A sede vai voltar a nos acometer. Imagina se você está com sede, pega uma colher de farinha e bota na boca. Você resolve a sua sede? Não. Vai só aumentar. O que eu tenho visto em geral é que as pessoas estão sedentas por Deus, mas elas estão tentando matar a sede com tudo, menos com Deus. Já se disse com toda a propriedade que o fim principal de cada um de nós é glorificar a Deus e gozar eternamente de Deus. Nós fomos criados para Deus e nada além de Deus pode satisfazer a nossa sede. Meu amado, eu não sei como você está essa noite, mas Jesus quer lhe dizer algo se você está com sede de Deus. Se você está, de uma maneira ou de outra, procurando respostas às suas questões, está aí uma boa evidência de que você tem sede de algo. E se essa sede é resultado de um desejo que Deus tem implantado em seu coração, Jesus tem mais algo a dizer a nós. É sobre essa sede. Se alguém tem essa sede, ele completa o texto dizendo algo mais importante ainda para nós. E a segunda coisa é que ele tem uma solução para essa sede. O Senhor Jesus apresenta logo de imediato a resposta. Se alguém tem sede, e ele completa: venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A segunda divisão que quero fazer no texto e aplicar no nosso coração é que Jesus apresenta-nos uma solução a essa sede que, de uma maneira ou de outra, todos nós experimentamos. Diz ele que a única solução capaz de matar essa sede é ir até ele e beber dele. Interessante, meus irmãos, que ele está dizendo com isso que ele é a verdadeira fonte de vida. Ele é aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Ele está dizendo com isso em bom e alto som que ele convida a todos que têm sede a beber dele. E olha, são palavras simplíssimas. Há muita gente que pensa assim, mas o Evangelho é simples demais. Louvado seja o Senhor, porque o Evangelho é simples. Porque se fosse complicado, talvez a gente não conseguisse compreendê-lo. Deus não nos deu uma mensagem complicada. Ele deu uma mensagem simples. Ele diz: você está com sede? Você está sedento? Saiba que eu providenciei alguém que é capaz de matar a sua sede. Ele
ele se chama Jesus Cristo. Vai até ele, bebe dele, e vai acabar rapidinho essa sua sede. Pare de ficar achando que existem outros meios e outros recursos que possam matá-la. Venha a mim. Eu, Jesus Cristo, sou aquele que pode saciar a sua sede. Meus irmãos, toda a sabedoria do mundo, todos os recursos do mundo não podem matar a sede da alma humana. O único que pode fazer é Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é tão simples quanto isso. É a mensagem que diz que um mendigo pode encontrar riqueza. Ela diz que um homem sedento pode encontrar a água que é capaz de matar a sua sede. Ela diz que aquele que está faminto pode encontrar comida, e comida em abundância. A mensagem do Evangelho é essa que diz que não importa como você esteja, o que importa é que Deus providenciou um manancial de água para matar a sua sede. Venha a mim e beba. Não tenha medo. Não fique achando que a fonte vai se esgotar, porque não se esgotará. Eu tenho a água capaz de matar a sua sede. Obviamente essa é uma linguagem mais uma vez ilustrada. Ninguém pode beber de Jesus de uma maneira literal. Significa descansar nele, repousar sobre ele, depender dele, acreditar nossas vidas ao cuidado dele, voltar-se para ele, depender exclusivamente dele, viver na expectativa dele como nosso Salvador e Senhor. Meus irmãos, eu lamento não poder introduzir isso na sua mente e no seu coração. Lamento não poder entrar aí na sua própria cabeça e fazer entender isso. Mas é tão simples como o texto nos diz: venha a mim e beba. Olha, eu estou convencido que é mais difícil não crer no Evangelho do que crer nele. Eu gostava muito de uma coisa que Caio Fábio dizia em uma das suas mensagens. Ele dizia que ou Jesus era o homem mais esquizofrênico, o homem mais sem noção do que dizia acerca dele mesmo, ou ele era quem de fato ele dizia ser. Nós cremos que Jesus é de fato quem ele disse ser, porque Jesus não apenas afirmou as coisas, ele deu provas irrefutáveis de que ele pode matar a sede humana. Ele não morreu e foi vencido pela morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E meus amados, até hoje, passado 2002 anos, passado aproximadamente 2 séculos, 2 milênios, melhor dizendo, ninguém foi capaz ainda de refutar esse dado histórico que aponta para a veracidade da mensagem do Evangelho. Eu desafio você a fazer isso. Se Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, é a credibilidade que a mensagem dele é digna do nosso crédito e da nossa aceitação. Ele pode matar a minha sede e a sua, porque ele não só realizou vários milagres registrados no Novo Testamento, mas porque ele venceu a morte e ressuscitou para dar provas de que é capaz de matar a sede da alma humana. A terceira e última coisa que o texto diz
Jesus faz uma promessa nessa passagem. Primeiro ele diz e fala-nos de uma condição. Depois ele fala-nos de uma solução. Venha a mim, beba. E por fim, no verso número 38, ele fala-nos de uma promessa. E aqui é a coisa mais gostosa da passagem. Quando no verso 38 ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa fantástica isso. Porque essa promessa, ela tem basicamente duas aplicações para nós. Há duas coisas aqui que eu quero que você entenda sobre esse convite largo, completo, gracioso e amoroso de Cristo. O primeiro deles é que essa pessoa que crer nele, se voltar para ele, encontrará para si mesma todo aquele conforto, segurança e paz que tanto procura. Porque o texto diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que significa, no primeiro momento, numa linguagem ilustrada, que essa pessoa encontrará em Cristo aquela satisfação e aquele contentamento que nada nem ninguém, a não ser Ele, pode propiciar e conceder ao nosso coração. A promessa é a seguinte: se você vier a mim, encontrará satisfação abundante. Pecador, creia nisso. Pecador, por amor à sua própria alma, eu estou me divertindo em Cristo. Ninguém além do Senhor Jesus pode dar satisfação plena ao seu coração. Nada além de Cristo pode promover a paz interior, pode promover a segurança, pode promover o conforto e o consolo que você tanto procura. Meu amado irmão e amigo, nada além de Cristo pode fazer fluir do seu interior rios de água viva. Essa é a promessa da Escritura, mas não é só uma promessa, mas é uma verdade que tem sido experimentada por todos aqueles que se achegam a Cristo. Olha, se você vasculhar e procurar a história de todos os cristãos do passado, todos eles dirão para você uma coisa: eu não troco Jesus por nada nesse mundo. Eu não troco a graça, o amor e a bondade de Cristo por nada que esse mundo possa me oferecer. A história do cristão, a experiência dele tem sido sempre a de afirmar e reafirmar que em Cristo ele tem encontrado todas as riquezas necessárias para o seu bem-estar. Essa tem sido a experiência de todos aqueles que experimentam e se voltam para o Senhor Jesus, crendo nessa promessa. Olha, meus amados, eu quero lhes assegurar que essa tem sido a nossa própria história. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6 e leia comigo versos de 9 até o verso de número 11, por favor. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, um texto fantástico da Escritura, que fala-nos um pouco sobre essa experiência que acompanha aqueles que creem em Jesus e se voltam para Ele como aquele que é capaz de matar a sede da nossa alma. Quando o texto, então, registrado pelo apóstolo Paulo, diz assim, 1 Coríntios 6, de 9 a 11: ou não sabeis que os injustos
não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas olha o que o verso 11 diz: tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês foram impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Vocês eram assim. Vocês também viviam dessa maneira. Mas o que aconteceu com vocês? Vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Meus amados, essa tem sido a experiência de todos aqueles que se achegam a Cristo. Eles encontram em Jesus muito mais do que eles esperavam. Eles encontram em Cristo muito mais conforto do que eles imaginavam. Eles encontram em Jesus muito mais riqueza do que eles haviam calculado. Eles encontram em Jesus muito mais santidade do que os olhos deles podiam ter enxergado. Aqueles que estão em Cristo sabem que nada nem ninguém pode substituir o amor, o cuidado, a graça, a bondade, o conforto e o consolo que Jesus tem para com os seus. Não será diferente com você se você nessa noite tem sede beber dessa água. Não será diferente com você se você essa noite que tem sede crer que Jesus pode saciar você também. A segunda aplicação dessa expressão: do seu interior fluirão rios de água viva, é que não só esses que estão em Cristo completam-se, satisfazem-se, matam a sede. O texto diz que algo mais acontece com eles. Eles se transformam em canal de bênção para outros. É isso que a expressão está dizendo. Eles não só matam a sede deles, mas eles também se transformam pela operação miraculosa do Senhor Jesus em bênção onde quer que estejam. Eles passam a serem instrumentos como fonte de bênçãos para abençoar outros. Você sabe muito bem disso. Você que está em Cristo sabe que se você de fato bebeu dessa água, matou a sua sede, Deus tem usado você para abençoar outras pessoas. E olha, talvez, eu não quero ser mal entendido quanto a isso. Nós podemos passar a vida inteirinha aqui sem nunca termos a compreensão de em que momento Deus usou-nos para ser bênção para outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes Deus não nos dá essa compreensão. Mas uma certeza e uma promessa nós temos nesse texto. No dia do juízo, que estivermos frente a frente diante de Deus, saberemos os momentos em que essa água viva não só satisfez a nossa alma, como também fluiu para abençoar outros. Eu lembro, meus irmãos, que há textos na própria Bíblia que provam isso. Estevão,
Estevão, aquele homem que fora apedrejado até a morte e que teve a visão do céu se abrindo diante dele, foi naquele momento da sua morte uma fonte de água viva para muitos. Mas Deus o levou diante de um quadro tão dramático. A história da igreja conta-nos de muitos pregadores e pastores que viram muito poucas almas se convertendo durante o ministério deles. Mas depois de mortos, se transformaram naqueles referenciais para muitos outros pastores na história da igreja. Um deles chama-se Arthur Pink, um homem que no seu enterro, no seu funeral, contava apenas com muitos poucos entre aqueles que estavam com ele. Meus amados, vamos voltar a nossa atenção para o que está sendo dito de Deus no nosso coração, por gentileza. Naquela ocasião, Pink não se transformou em nenhum referencial. A morte dele foi uma coisa sem significado para muita gente. Hoje, ele é um dos pastores que tem os seus livros mais lidos em todo e qualquer tempo na história da igreja. Aqueles que estão em Cristo, mais cedo ou mais tarde, serão canal de bênçãos para muitos outros. Fluirão do seu interior rios de água viva. Jesus esta noite está nos dizendo algo muito claro. Se você tem sede, vem e beba. Se você quer satisfazer a sede do seu coração, venha e beba. Isso tudo porque existe um rio que corre no trono de Deus. Esse rio é capaz de curar toda e qualquer ferida que você tem. Esse rio é capaz de purificar completamente o seu coração. Não importa quão negro ele esteja, não importa quão escuro ele pareça aos seus olhos, esse rio está aqui nesse lugar essa noite. E ele está lhe dizendo: se você tem sede, venha e beba de mim, creia em mim, e do interior da sua vida fluirão rios de água viva. Vamos adorar o